Mandar uma breve oração ao Senhor, dar início nesta noite, o nosso culto profético, amém? Onde cremos que com certeza Deus, Ele tem uma palavra reservada hoje aos nossos corações, aleluia, porque eu creio, irmãos, que Deus, Ele reservou este momento para nós nesta noite, em nome de Jesus, amém? Então creia que hoje, mais uma vez, sairemos de posse de vitória, amém, queridos? Oremos ao Senhor, e logo após o grupo de louvor, adora o nome de Cristo, amém? Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, ó Deus sublime e eterno, nós somos gratos ao Senhor por este momento, nesta noite, ó Pai, o qual o Senhor tem nos preparado para estarmos aqui na Tua presença, para Te reverenciar, Senhor, para Te adorar, para Te glorificar em espírito e em verdade, ó Deus poderoso, porque acreditamos, ó Pai, que a Tua presença está neste lugar, Senhor. O Senhor está nos fazendo presente, ó Deus, na casa, louvado seja Deus. Pedimos, ó Deus, na presença, Deus, a manifestação sobrenatural do Teu Espírito Santo neste lugar. Jesus, que venha nos envolver com a Tua glória, com a Tua graça, com a Tua presença, meu Deus. Fala conosco, Jeová, por intermédio, ó Pai, dos louvores, por intermédio, ó Pai, da Tua palavra, Deus, nos alimenta, ó Pai, de uma forma sobrenatural, Senhor. Glorifica Teu nome mais uma vez, Jesus Cristo. Exalta, enaltece, ó Deus de Israel. Fica conosco, ó Pai, em nome de Jesus, amém.
Glórias a Deus. Louvado seja Deus. O louvor, irmãos, com certeza, ele alegra o nosso coração, amém? A sua finalidade é exaltar o nome de Cristo. Irmão, vamos ler a palavra de Deus em Provérbios, apenas 9 versículos, capítulo 16 de Provérbios, até o 9. Provérbios, capítulo 16, do primeiro até o 9, amém? Eu vou ler o primeiro e o segundo na sequência, ler o segundo e assim sucessivamente. Pode postar. Vamos lá, irmão, diz assim: ao homem pertence os planos do coração, mas a resposta da língua é do Senhor. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Entrega ao Senhor as tuas obras, e teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez tudo para um fim, sim, até o ímpio para o dia do mal. Todo homem arrogante é abominação ao Senhor, certamente não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade, expia-se a iniquidade, e pelo temor do Senhor, os homens se desviam do mal. Quando os caminhos do homem agradam ao Senhor, faz que até os seus inimigos tenham paz com ele. Melhor é o pouco com justiça do que o grandes rendas com injustiça. O coração do homem propõe o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Amém, queridos? Amém. Vamos colocar de pé, vamos fazer uma oração a Deus. Glória a Deus. Logo após essa oração, a Léa louva o nome de Jesus. Depois da Léa, iremos orar pela preleitura desta noite em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, começa a ver de todos, nós estamos na casa de Deus. Amém, querido? Irmãos, e o nosso culto ele é feito individual, no nosso particular. Então, nesta noite, abra seu coração, louvado seja Deus. Eu sei que muitos podem estar cansados, mas abra seu coração, pense em Cristo, para que o Senhor ele possa mudar o nosso ambiente em nome de Jesus. Amém, querido? Feche os nossos olhos, louvado seja Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez estamos na Tua presença neste lugar, Senhor. Pai, nós não queremos, ó Deus, sair da forma que nós entramos, ó Deus, porque acreditamos, ó Deus, que a Tua presença, Pai, ela é sublime, Senhor. A Tua presença, ela é tremenda, ela é grandiosa, ó Deus poderoso. Cristo vivo nesta noite, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus tremendo. Aleluia, libera o Teu Espírito Santo, ó Pai, de unção extra de poder e de graça, Senhor, e nos envolve mais uma vez, ó Deus, com a Tua glória, com a Tua presença. Deus, colocamos, ó Pai, perante o Teu altar, Senhor, toda petição, ó Pai, toda necessidade, tudo aquilo que almejamos, ó Pai, cremos que o Senhor pode dar vitória, Senhor, porque não podemos, ó Deus, mas Tu podes, Senhor, não fazemos, ó Pai, mas Tu faz, ó Pai, nós não somos, mas o Senhor é, ó Pai, e nós estamos hoje, ó Pai, debaixo de promessa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, continua abençoando o Teu povo, a Tua igreja, em nome de Jesus, amém. Amém. E se em nome de Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Aleluia. Paz, igreja. Amém. Vamos orar sobre o hino. Os irmãos que souberem. Glória a Deus. Glória a Jesus. Foi em fileiras os braços dos céus.
a irmã Clésia vai dar lugar aqui em nome de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja teu nome, Senhor. Glória a Deus. Senhor Jesus, estamos em Tua presença nesta hora, Senhor, te louvamos, ó Pai querido, por esse privilégio. Estamos aqui mais uma vez na Tua casa para te adorar, para te exaltar, ó Deus. Senhor, continua falando conosco, o Senhor já tem falado através dos louvores, continua falando conosco, ó Deus, através da Tua filha, Senhor. Tu conhece a necessidade, o coração da Tua igreja, Senhor, fala aquilo que precisamos ouvir, ó Deus. Usa ela assim como o Senhor já tem usado, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos e já te agradecemos. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos. A paz do Senhor. Amém. Eu queria deixar aqui uma palavra que eu tenho meditado nela algumas semanas atrás, que se encontra no livro de Marcos. Livro de Marcos, capítulo 5, o versículo 21. Palavra bem conhecida, principalmente da mulher do fluxo de sangue, né? Que diz assim o título: A mulher de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude desse mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. E estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. O versículo 38. E, tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhe: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. Somente até aqui. Irmãos, podem se assentar. Amém? Aqui é uma palavra muito conhecida, como eu acabei de dizer. E eu vou fazer aqui um minuto de oração,
tá bom? Que se os irmãos quiserem curvar as cabeças, podem curvar, fazer um minuto de oração aqui. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por mais uma oportunidade, Senhor, de estar aqui na tua casa. Abençoa a tua igreja. Senhor, prepara o coração da tua igreja, Senhor. Senhor, que a tua igreja possa entender esta mensagem. Meu Deus, que o Senhor possa jogar por terra todo o plano do adversário, toda a seta maligna, tudo aquilo, Senhor, que nos impede de ouvirmos, Senhor, a Tua palavra. Deus, nos ajude, Senhor, nos dá o entendimento, o conhecimento, em nome de Jesus. Não menosprezando a oração da Cibélia, que eu me sinto, assim que eu termino de ler o texto, eu me sinto mais à vontade, assim, quando eu faço uma oração, pelo fato de... acho que um costume meu, amém? Que é uma palavra conhecida, que a Bíblia relata que Jesus ele chega ali no Mar da Galileia e existia um líder por nome de Jairo. Esse líder, ele liderava ali uma sinagoga no Mar da Galileia e certa feita Jesus estava por ali, ensinando ali a palavra, tinha sido muito bem recebido pelas pessoas daquele lugar. E Jesus, Jairo, ele chega ali e se prostra diante de Jesus, coisa que é muito difícil para um líder fazer ali daquela época, no caso, chegar até a Jesus, muito pelo contrário, a maioria deles não aceitava que tinha outra pessoa que poderia fazer mais. Só que aquele homem, a gente vê um ato de humildade da parte dele, que ele chega até a Jesus, e quando ele chega até a Jesus, ele se prostra ali, se humilha. Outros textos, um de Mateus e o outro de Lucas, diz que ele clama em alta voz, desesperado, porque a filha dele, que tinha quase 12 anos de idade, ela estava morrendo. E qualquer pai, qualquer mãe... em um momento desse, a gente procura todas as soluções para poder ter uma saída, e isso foi o que aquele homem fez. Ele simplesmente, muito desesperado com a situação, ele chega e vai até a Jesus. E ele indo até a Jesus e faz todo esse ato que eu acabei de falar, ele clama ao Senhor, se prostra diante do Senhor, e Jesus vai até a casa dele. Só que interessante é que no meio do caminho... existia uma mulher que eu vou fazer agora, eu peço que você preste bastante atenção. Vou fazer aqui agora uma comparação entre os dois. Eu coloquei um tema para essa mensagem que seria uma questão de fé. Que no caso aqui, se a gente for comparar as duas situações, os dois textos, a gente vê aqui que a filha de Jairo tinha 12 anos de idade. E se a gente for ver também, essa mulher, ela sofria com 12 anos com fluxo de sangue. Se a gente for ver, Jairo, ele foi até a Jesus, tirando todo o empecilho, porque ele era líder, talvez as pessoas iriam olhar para ele com olhar, pensando, meu Deus, mas o que esse líder ele está fazendo, indo atrás de outro mestre, de outro líder? Talvez as pessoas iriam olhar assim. Só que mesmo assim, da forma dele, ele foi diante de Jesus, ele não deixou esse obstáculo impedir. E assim foi a mulher também do fluxo de sangue. Ela foi da forma dela até a Jesus. Ela chegou, mesmo ela tinha um fluxo de sangue, a gente sabe que perder muito sangue, hemorragia, seja de qualquer forma, existe já muitas mortes por aí, e a gente perder muito sangue assim, a gente fica anêmico, fica muito doente, muito fraco. E aquela mulher, ela também não deixou esse obstáculo impedir que ela fosse até a Jesus. Ou seja, Jairo, ele não deixou que o obstáculo as pessoas olharem com o olhar, talvez, de nossa, porque ele vai até... Ele é um líder também, ele não tem que ir atrás daquele homem. Mas ele não deixou, ele usou um ato de humildade. E a mulher do fluxo de sangue, ela não deixou que a multidão impedisse ela de chegar até Jesus, mesmo estando fraca. E é interessante também o ato de fé, como eu falei, eles tinham quase... a menina tinha 12 anos e Jairo aqui tinha... ou melhor, a menina tinha 12 anos e a mulher do fluxo de sangue, ela tinha 12 anos também com fluxo, isso é incomum, a fé é incomum.
o ato de ir até Jesus também é incomum. E eu vejo aqui essa história da mulher do fluxo de sangue, antes de Jesus ter chegado até a casa dessa mulher aqui, desse homem aqui, Jairo, como um ato, uma réplica. Por quê? Porque primeiro Jesus, ele fez na vida daquela mulher. Ela tinha sofrido mais tempo, enquanto Jairo, ele estava em momento assim de felicidade com a sua filha, sorrisos, maravilhas. Aquela mulher vivia isolada, desprezada pela sociedade. E assim, a gente vê aqui também, além desse ato de fé, a gente vê aqui que quando Jairo ele foi até Jesus, ele viu ele falou que a filha dele estava morrendo. E quando a mulher do fluxo de sangue também foi a Jesus, ela estava o quê? Morrendo, porque a gente pode, porque ela não tinha, para mim ela não tinha vida. Para mim ela vivia ali desprezada, com muita tristeza, não tinha casado, não tinha construído uma família, não tinha feito nada assim que fosse satisfazer ela. Simplesmente eu vejo muita coincidência nesses textos. Por isso que eu estou dizendo aqui que eu acho que foi uma réplica aqui da mulher do fluxo de sangue. E eu imagino que quando Jesus, quando aquela mulher, ela tinha sido curada por Jesus, ela sentiu que nada tinha impedido ela, que ela tinha sido curada. Ela simplesmente, irmãos, Jesus chegou outras pessoas até a Jairo, e falou: Jairo, por que você está enfadando o mestre? Não precisa enfadar mais o mestre não, porque a menina, a sua filha, ela já morreu. E eu acho super interessante essa história pelo fato de assim, quantas das vezes, pelo menos comigo já aconteceu muito, quantas das vezes a gente está na presença do Senhor, a gente vem para a igreja, alegria, a gente se fortifica com os testemunhos dos irmãos, com a fé dos irmãos, e quando depois, a gente chega na nossa casa, a gente vê coisas impossíveis que a gente olha e pensa: meu Deus, isso para mim é impossível. Ou seja, Jairo, ele tinha acabado de ver ali sobre a vida dele, da mulher do fluxo de sangue, ali um milagre ocorrer. Mas alguém chegou nele e falou: olha, não enfada mais o mestre não, a sua filha, ela já está morta. Às vezes tem pessoas que chegam para nos falar, às vezes o próprio adversário também chega para nos lembrar: não, por que que adianta você ir para a igreja ali todos os dias, acontece na vida do fulano, do ciclano, do beltrano, mas na sua vida nada ocorre. Mas eu venho aqui para te dizer, irmãos, que é uma questão de fé, igual com aquela mulher do fluxo de sangue, igualmente com Jairo também. É uma questão de fé. E aqui a gente pode ver, e aqui, irmãos, eu acho interessante que foi lido aqui, eu fiquei até impressionada, Provérbios 16, que chegaram até Jairo, chegaram lá, falaram: Jairo, para que você enfadas, para que você incomoda mais o mestre? A sua filha, ela está morta, ela morreu. Ela não precisa é só você voltar para casa. Se Jairo tivesse ouvido simplesmente o que aquela mulher, ela havia, ou melhor, aquela mulher não, simplesmente o que os seus servos haviam falado, ele estaria na roça, a filha dele talvez teria morrido mesmo, ele teria ido embora e não teria aqui esse testemunho, essa história aqui contada. E Jesus olha para ele, para Jairo, e diz: olha, Jairo, não temas, creia somente. E eu estava pensando hoje, eu pensei: que tal, irmãos, que tal você aí de casa, que tal toda a igreja aqui, a gente trocar o não temer pela fé, por crer.
Que tal a gente, ao invés de a gente depositar toda a nossa confiança em temer a situação, as dificuldades, que tal a gente simplesmente colocar nossa confiança em Deus, que pode todas as coisas? Ei, irmãos, eu não sei a dificuldade que você passa, não sei o obstáculo que você passa, não sei a anemia espiritual que você passa, mas Deus, Ele está aqui para dizer para você: não temas, creia somente. Simplesmente as preparações do coração, ela pode vir do homem, mas a última palavra da boca, ela vem de Deus. Era isso, irmãos, que Deus estava falando para Jairo, em outras palavras. Talvez o fulano chegou e falou: olha, na sua casa está assim, não adianta não, vira as costas, vai embora. Mas Deus está falando: ei, não temas, espera um pouquinho mais. Igual aquela mulher do fluxo de sangue. Talvez ela estava em escuridão, talvez ela não tinha solução mais para a vida dela. Mas só que vai amanhecer, irmãos, para você. Vai amanhecer, irmãos, para mim e para você. Espera no tempo de Deus. Não se precipite, irmãos. Não deixe, irmãos, que simplesmente a insegurança, o medo, aquilo que nos afasta de Deus, aquilo, irmãos, que simplesmente nos abala, tomar o nosso ser. Mas creia, irmãos, que o Senhor é o único e o último que dá a última palavra na minha e na sua vida. Ele ainda faz, irmãos, milagres acontecerem. Só basta eu e você nos colocarmos no ato de humildade igual a Jairo. Reconhecermos que Ele é o único que pode fazer. Igual aquela mulher do fluxo de sangue, ela tinha padecido com muitos médicos. Não tinha solução. Talvez você aí de casa já procurou, aleluia, lugares para se satisfazer. Mas Jesus, Ele está falando hoje para mim e para a sua vida. Que Ele é o único que pode satisfazer a tua alma. Que Ele é o único que pode curar a minha espiritualidade e a sua. Mas é uma questão de fé. É uma questão de confiança. É uma questão de renúncias. É uma questão de querer, de esperar no tempo de Deus, que às vezes é difícil. Queremos os Salmos 70, mas não queremos o 40. Queremos simplesmente que tudo ocorra no nosso tempo. Mas o tempo de Deus é perfeito. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, irmãos. O tempo de Deus é perfeito. Ele não erra, Ele chega no tempo certo. Igual ali Ele chegou para aquela mulher. Teve tantas tristezas, eu imagino que aquela mulher passou. Talvez você se sinta aí nessa noite desamparado. Mas ainda, irmãos, que uma mãe, que um pai, diferente desse homem aqui, venha se esquecer do seu filho. O Senhor, Ele todavia, Ele não se esquece de mim e de você. Ele não se esquece. Vem bonança, irmãos, Ele enxugará da minha e da sua vida toda a tristeza, toda lágrima, irmãos. Só basta continuarmos, irmãos, crendo no Senhor. Só basta, irmãos, trocarmos o medo, trocarmos a tristeza pela fé. Ainda há esperança. Ainda há esperança, irmãos, para a árvore que ela foi cortada. Ela ainda pode crescer, ela vai dar muitos frutos. Basta você e eu continuarmos aqui na posição do Senhor, crendo, irmãos, que nós podemos receber. E Jesus, irmãos, chegando ali na casa desse homem, com Pedro, Tiago e João, ele simplesmente tinham pessoas que estavam alvoroçadas, estavam chorando muito, desesperadas. E Jesus, Ele olha e diz: por que vocês estão chorando? A menina, ela não está morta, mas ela dorme. E todos ali começaram a rir de Jesus. Todos ali começaram a rir do dono da vida, porque eles não conheciam o dono da vida. Talvez possa ser que tenham pessoas que riem de mim e da sua fé,
Por quê? Porque as coisas de Deus, ela é loucura para os homens. As coisas de Deus, elas são incompreensíveis para os homens. Mas para Deus, irmãos, Ele faz as nossas vidas. Irmãos, e eu acho interessante aqui que Jesus, ele simplesmente fala para aquelas pessoas que estavam rindo, saírem de lá. Ele falou para aquelas pessoas que estavam rindo, saírem de lá, e entrou no quarto somente com os discípulos e os pais da menina. Não que a gente deva simplesmente odiar as pessoas, ou até pessoas assim que não acreditem no que Deus tem para as nossas vidas. A gente não tem que odiar ninguém. Mas assim, tem coisas que nós temos que fechar as nossas portas. Seja a nossa porta interior, ou seja a nossa porta da nossa própria casa mesmo. Por quê? Porque assim, Deus, ele não tem compromisso com pessoas que não querem compromisso com Ele, com pessoas que não ouvem a palavra dEle. Ele simplesmente disse aqui para aquelas pessoas que riram quando Ele falou que a menina não estava morta. Ele simplesmente mandou o povo embora. Pelo fato de quê? Pelo fato de as pessoas não conhecerem a Ele. E ainda quando Ele falou que a menina ela não estava morta, ela estava viva, as pessoas começaram a rir na cara de pau. Ele simplesmente mandou todo mundo embora. Por quê? Eu até acho uma frase muito interessante, que é aquela que diz assim, que a largata, ela disse que ela iria voar, mas todos riram, menos as borboletas. Por quê? Porque as borboletas, elas conheciam o processo. Irmãos, ande com quem é espiritual, com quem já passou pelas mesmas coisas que você. Não ande com quem não entende, quem não compreende o que Deus tem para a sua vida. Quem despreza, quem menospreza. Ande com quem está em Cristo. Não ande com aqueles que não você tem que odiar, que você não pode evangelizar, que você não pode falar de Jesus, até porque o próprio Jesus mesmo, ele se ajuntava, e muitos queriam apontar o dedo, ele se ajuntava junto com os pecadores, os publicanos, e ele simplesmente pregava ali o amor, ele pregava ali para as pessoas ali que não conheciam. Mas aqui, no caso, Jesus, as pessoas estavam desesperadas. Jesus foi arrumar uma forma de entrar ali na vida daquelas pessoas, até para mostrar que ele pode fazer milagres, só que as pessoas simplesmente, elas riram, elas deixaram para lá o que Jesus estava falando. E Jesus está dizendo aqui que ele não tem compromisso com quem não tem com ele, com quem não ouve a palavra dele. Nós temos que ouvir a palavra do Senhor, guardar no nosso coração, tentar praticar. E aqui essas pessoas, elas foram diferentes. Então, irmãos, ande com borboletas. Permita, irmãos, que borboletas venham estar com você, venham continuar com você. Não dá ouvido para as outras pessoas. Simplesmente, a largata, ela passa por um processo que às vezes é bem complicado para ela poder virar borboleta. Aí tem a frase, como eu falei, bem interessante, que todos riram, menos as borboletas. Então, ande com quem é borboleta. E Jesus, ele chegando ali entrou lá na casa no quarto, lá onde a menina ela estava deitada. Ele toma a menina pela mão e diz, Talita cumi, que traduzindo é, menina, te digo, levanta-te. O nome dela não era Talita, tá? É que eu já vi algumas pessoas, inclusive eu assim, para me aprender também um pouco mais, eu gosto de colocar o Cid Moreira, ele traduzindo assim, acho que vocês já colocaram também.
E nessa história, eu vi ele falando que o nome da menina era Talita. Só que eu acho que essa história era muito antiga, não é? Porque hoje em dia eu vejo ele narrando e as histórias que ele narra são super... quase tudo 100%. Só que essa eu acho que era antiga. Eu até fiquei sabendo que ele se converteu também. Então, enfim, o nome dela não era Talita. O nome dela, a Bíblia não relata. Assim como o da mulher do fluxo de sangue. Só de Jairo mesmo que relata. E Jesus, ele diz para a menina: menina, a ti te digo, levanta-te. E ela levanta, todos os pais, eu imagino, ficaram assombrados, ficaram assustados, porque ela levanta, começa a andar, e Jesus fala para eles darem comida ali para a menina. Ou seja, o Senhor, ele quer nos levantar, ele talvez queria levantar essas pessoas também aqui que estavam lá chorando, lá junto com a família. Só que assim, a gente precisa realmente querer se levantar. Porque assim, Deus, ele não vai forçar a ninguém. Está lá Apocalipse, que ele está à porta, ele bate sobre as nossas vidas. Só que nós que temos que nos disponibilizar e levantar, entendeu? Para que Deus possa continuar cumprindo a promessa sobre a minha e sobre a sua vida. Todos ali ficaram espantados porque não era comum ver, a não ser que na Bíblia até tinha, né, no Antigo Testamento também, que pessoas assim que usadas assim como Eliseu para pessoas serem ressuscitadas, mas aqui não era comum, né, ver uma pessoa ressuscitando, então eles ficaram muito espantados, porque eu acho até interessante eles terem ficado espantados pelo fato de Jairo mesmo, eu imagino que ele chegou lá, ele sabia que Jesus era o único que poderia fazer ali na vida dele, na vida da filha dele, para ressuscitar. Só que quando ele viu a filha dele sendo ressuscitada, ele, as pessoas que estavam lá, no caso Pedro, Tiago e João, a esposa dele, ficaram espantados. E isso é bem interessante. E eu acho interessante, irmãos, em questão desse texto todo, é que, para mim e para a sua vida, é uma questão de fé. Para mim e para a sua vida, é uma questão de perseverança, entendeu? De humildade, igual a Jairo, de buscar a Jesus, que é o único caminho. Porque aquela mulher, ela tinha ido em muitos médicos, só que não teve a cura. Porque o único que pode nos dar a cura espiritual, a cura familiar, a cura em todas as áreas das nossas vidas, é o Senhor Jesus Cristo. E Ele está aqui nessa noite. Está dizendo aqui para mim e para você não temer. Ele está dizendo aqui para mim e para você, irmãos, levantar, porque Ele pode todas as coisas. Não importa se no caso é a gente que vai se achegar a Jesus e tocar na orla dele e simplesmente sermos curados, ou se é Ele que tem que tocar nas nossas vidas, igual foi aqui com a mulher do fluxo de sangue, com a filha de Jairo. Ele tocou ali, pegou na mão dela e a menina levantou. Não importa, mas Ele quer fazer na minha e na sua vida. É uma questão de fé, para mim e para você. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Quer que só um minutinho? Irmãos, pedi para o pastor Davi o microfone, sabe por quê? Cara, Deus, ele é fantástico. Quando essa moça começou a ministrar, queridos irmãos, eu comecei a analisar, o Espírito Santo falou ao meu coração o seguinte: pensa numa semente. Irmãos, os irmãos sabem que uma semente, ela cai no solo, sim ou não? E a tendência da semente, quando ela cai num solo bom, a tendência dela é germinar e crescer, sim ou não? Aleluia.
O Espírito Santo falou ao meu coração o seguinte, irmãos, que Deus plantou nesta jovem uma semente. Uma semente, e a semente caiu em boa terra. Entendeu? E aí essa semente, ela vai crescer com oração e jejum. E tu, com certeza, tu ainda irás dar muito fruto por intermédio da palavra. Por isso, não desista, persista, que com certeza Deus te levantou para pregar o evangelho. Amém, querida? Deus disse, ela ainda é uma semente. Amém, querida? Você apenas ainda é uma semente. A sua semente foi plantada no solo. O Espírito do Senhor, ele vai se encarregar de irrigar o solo, certo? E vai surgir uma pequena muda. E essa muda vai gerar uma grande árvore. E essa árvore irá produzir muito fruto. E o nome dela, através da sua vida, será glorificado. Amém, querida? Tu és uma semente na mão de Deus. Aleluia. Deus está te preparando para algo maior. Amém, minha querida? Creia somente. Tu és uma semente. Deus está te preparando. Amém? Pastor Davi Alencar. Vamos colocar do carvão em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, o Espírito Santo está aqui, querido. Deus está na casa em nome de Jesus. Amém, querido? Irmãos, amanhã, a partir das 9 horas, haverá amanhã com Deus. Para toda a igreja e principalmente as mulheres pentecostais da igreja em nome de Jesus. Amém? E no domingo, irmãos, a partir das 18h30, a nossa grande santa ceia para a glória de Deus. Amém, querido? E acredite, irmão, Jesus está na casa. Quem crê, diga amém. Então será hoje de posse de vitória em nome de Jesus Cristo. Amém, querido? E Deus está nesse negócio. Oramos ao Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos, ó Deus, pela tua bondade, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua compaixão para conosco, pela tua palavra, a qual o Senhor ministrou nossos corações neste lugar, Senhor, Pai, que nós possamos exercer o dom da fé, Senhor, por intermédio da tua palavra, meu Senhor da glória. Vidas sejam alcançadas, Senhor. Portas sejam abertas, Pai. Cura venham ser realizadas neste lugar, Senhor. Porque nós cremos no sobrenatural, Cristo vivo. Porque a tua palavra é imutável. A tua palavra é poderosa. Ela é fiel, sublime e eterno. E nós cremos, Deus, assim como o Senhor agiu na vida de Jairo, assim como o Senhor agiu naquela mulher do fluxo de sangue, Deus, o Senhor está agindo nesta noite, neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Toma a tua igreja em tuas mãos, Senhor. Despede teus santos em paz para a tua honra e glória, Senhor. Nos guarde livre de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Levanta a mão para o céu junto com a mim, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Que é o grande amor de Deus, a graça do Cristo vivo e as consolações do Espírito do Senhor seja com todos nós. Então digamos: se Deus é por nós, a vitória é nossa. Saia de posse de vitória em nome de Jesus. Obrigado.